Olá, muito boa noite. Grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro desmonta acampamento nas proximidades da 10ª Região Militar, aqui em Fortaleza. A ação aconteceu após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de que todos os acampamentos fossem desativados. Enquanto isso, o grupo faz ato a favor da democracia em Fortaleza. A Avenida Sargento Hermínio tem novo trecho bloqueado para obras da Prefeitura. O bloqueio é para quem trafega do centro em direção ao bairro Presidente Kennedy e, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, deve durar 6 meses. E o Ceará registra queda na venda de veículos usados. Apesar da redução, a queda nas vendas de veículos seminovos aqui no Ceará foi menor do que a média nacional, que ficou em torno de 12%. Tudo isso e muito mais agora no CE2. E a gente já começa falando sobre o primeiro dia de novos desvios na Avenida Sargento Hermínio, aqui em Fortaleza. Os motoristas que passam por lá vão precisar de mais paciência, porque a previsão é que essa etapa das obras dure cerca de 6 meses. Essa é a novidade para quem trafega na Avenida Sargento Hermínio, do sentido centro ao bairro Presidente Kennedy. O novo bloqueio faz parte de mais uma etapa da obra de duplicação da via e se estende por 7 quarteirões. Para quem não sabia da mudança, agentes do Via Livre estavam orientando os condutores. Não é o caso do André, que já estava por dentro. Tá sabendo já que eu trabalho aqui próximo, pode ser que melhore, né? Porque vai demorar um pouquinho, né? Porque ainda vai até lá embaixo ainda. Aí enquanto não termina, a gente tem que andar pelo bloqueio mesmo. Como sugestão de desvio, a AMC orienta que os motoristas que trafegam pela Sargento Hermínio devem entrar à direita na rua Raquel Holanda. Em seguida, virar à esquerda na rua Raimundo Correia e, após alguns quarteirões, novamente à esquerda na rua Pompeu Cavalcante. Depois, o condutor pega à direita para voltar a Sargento Hermínio. Do Presidente Kennedy em direção ao centro, não há mudanças nesse trecho. Este bloqueio, a partir da rua Raquel Holanda, deve continuar até julho deste ano. É o prazo informado pela Prefeitura de Fortaleza. Até lá, segundo a gestão municipal, vai ser construído um novo sistema de drenagem, calçadas e pavimentação no trecho. O trecho norte, que fica entre a Padre Anchieta e o Polo de Lazer da Sargento Hermínio, ele já está concluído. E agora nós vamos fazer o trecho sul, que é o outro lado da via. Então esse lado que já está concluído, nós vamos desviar o tráfego todo para esse lado, o tráfego que hoje está acontecendo no trecho antigo. Vamos bloquear o trecho antigo e fazer a demolição e a construção do novo pavimento nesse lado da pista. Aguardada há anos pela população, as obras de duplicação da Sargento Hermínio compreendem um trecho de 1,5 km, desde a Avenida Padre Anchieta até a Rua Olavo Bilac. Atualmente, de acordo com a Prefeitura, mais de 50% dos trabalhos estão concluídos. Essas obras vão durar cerca de 6 meses e o desvio de tráfego também cerca de 6 meses. Outros trechos da via também estão em obra, no trecho que vai do Polo de Lazer da Sargento Hermínio até Olavo Bilac. Esse novo trecho ainda precede da necessidade de que se façam obras de desvio da rede de energia elétrica a cargo da Enel. Então, logo essas redes sejam removidas, nós vamos iniciar também outras frentes de serviço nesses trechos. Bom, como o próprio Arnaldo disse na reportagem, essa já é uma obra esperada há muito tempo pelo fortalezense e tomara que agora ela caminhe sem parar. Olha, o CE2 traz agora, minha gente, um balanço da Secretaria da Segurança Pública aqui do nosso estado, tá? Isso porque mais de 5 toneladas de drogas foram apreendidas durante todo o ano passado aqui no Ceará. Quem tem essas informações pra gente é a Fernanda Aires, que já está aparecendo aqui no telão. Oi, Fernanda, em primeiro lugar, muito boa noite para você. Isso mostra mais uma vez a importância desse trabalho de repressão, né? Com certeza, viu, Isaac? Uma boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo que você falou, foram mais de 5 toneladas de entorpecentes apreendidas durante todo o ano passado aqui no Ceará. Com um trabalho integrado realizado pelas polícias civil e militar, foi possível retirar de circulação mais de 5.600 quilos destas drogas, como crack, cocaína, maconha. Esses dados são oficiais da Secretaria da Segurança Pública
pública aqui do estado. Para se ter uma ideia, né, ao longo de 2022, há destaque para os derivados da cannabis, como maconha e haxixe. Somente estes tipos de drogas foram aí apreendidos mais de 3.400 quilos entre janeiro e dezembro, a partir do trabalho aí das forças policiais. Um número bem maior do que, por exemplo, em relação à cocaína e crack, que no mesmo período houve ali a apreensão de pouco mais de 2.200 quilos. Também um volume alto. Claro que esses trabalhos eles continuam, são frequentes, inclusive o último, né, realizado aconteceu há pouco, em sábado no caso, quando foram apreendidos mais de 31 quilos de maconha. Essa apreensão aconteceu ali no distrito de Canoa Quebrada, no município de Aracati. As forças policiais souberam, a partir de populares, sobre um carregamento de drogas na região. Houveram buscas por lá e aí descobriram essa carga que estava, na verdade, enterrada. Todo o material ilícito foi encaminhado até a Delegacia Metropolitana de Aracati e, é claro, agora as investigações continuam para saber de quem pertenciam aquelas drogas. Com você, Isaac. É isso, Fernanda. As investigações precisam continuar, assim como esse trabalho de repressão precisa continuar. A gente sabe muito bem qual é o impacto que isso tem nos grupos que fazem esse tráfico de drogas. Até daqui a pouco, minha amiga. E olha, 800 professores da rede pública do Ceará tomaram posse hoje de manhã aqui em Fortaleza. Eles vão trabalhar em 491 escolas da rede estadual em 169 cidades do nosso estado. Durante a solenidade, os professores homenagearam a ex-governadora Isolda Sela por investir na educação. Ao todo, 3.300 profissionais aprovados no último concurso foram convocados. E o CE2 vai fazendo agora a primeira pausa, bem rapidinha. Daqui a pouco a gente fala sobre o assassinato de pessoas LGBT no Ceará, assunto importante. O caso mais recente vem da região do Cariri. E tem também o caso de uma jovem que desapareceu com o namorado e o cunhado em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A família, que é de Apuiarés, procura pelo trio desde quinta-feira. É já já. Últimos dias para você aproveitar. O maior saldão da história só na Top Móveis. Painel para TV por apenas R$ 149 à vista. Fritadeira Air Fryer Britânia só R$ 29,90 mensais. É para acabar com todo o estoque. Compre também pelo nosso site sem sair de casa. Toda essa estrutura por esse valor, tem alguma coisa errada aqui. Laboratório, sala de aula bonitona. Tem pegadinha, né? Não, senhor, é isso mesmo. Você tem certeza que esse valor não tá errado? Não, tá tudo certo. Fazendo a sua matrícula, aqui você pode estudar com toda essa estrutura, com um precinho que parece até mentira, mas não é. E onde eu me matriculo? Unip, aqui você pode. Matrículas abertas. Um abismo se abriu e um mundo misterioso apareceu. Onde é que a gente tá? Entraram sem serem convidados. Dia 20, depois do BBB, a sessão Globoplay está de volta a Labréia, a Terra Perdida. Eles invadiram nossa aldeia. Não podemos confiar. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil e um grave problema de saúde pública no Brasil. Mas juntos podemos mudar essa realidade. Apoio Globo. Cara e coragem, última semana. Rebeca tá feliz da vida porque finalmente vai conhecer a mãe biológica. Eu tava ansiosa por esse momento. E o nome dela? O nome da minha mãe, qual é? É Dagmar. Mas imagina quando ela descobrir que é irmã de Regina. Só me faltava essa agora. Aparecer uma pobre coitada pra se encostar aqui na sua casa. Eu não vou aturar isso, tá? Já tô avisando. Regina? Hoje, cara e coragem. O CE2 está de volta falando de política. O governador Eumano de Freitas participa agora à noite de uma reunião com o presidente Lula e os demais gestores estaduais em Brasília. Esse encontro, minha gente, está acontecendo depois dos atos golpistas de ontem contra as sedes dos três poderes. William Santos, que acompanha os bastidores da política, está aqui no nosso estúdio para trazer as atualizações. Boa noite, William.
Boa noite, Isaac. Boa noite para você e para todo mundo que está ligado no CE2. Olha, o governador Eumano de Freitas, Isaac, está no Palácio do Planalto agora com outros governadores do país. A reunião com o presidente Lula já começou. Também participam os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Essas imagens que você vê ao vivo, olha só, são da entrada do Palácio do Planalto, de onde os ministros, né, os governadores entraram por aí agora há pouco, e você consegue ver como que ficou a situação depois das cenas de depredação que a gente viu ontem. A gente também tem imagens ao vivo já do interior do Palácio do Planalto, onde acontece a reunião agora. Quem fala é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Alguns outros governadores já fizeram uso da palavra e eles destacam as ações e a colaboração. Afinal, Isaac, o que a gente consegue ver aí? Que o objetivo, o intuito desse encontro é demonstrar alinhamento. Alinhamento mostrando que governadores, presidência da República e os demais poderes, o Congresso Nacional, o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal estão alinhados no repúdio aos ataques contra a democracia e também em defesa das instituições. O governador Eumano já tinha adiantado, quando divulgou que iria a Brasília, que o objetivo é conversar aí sobre a situação do país e, claro, sobre as ações conjuntas que sejam necessárias contra os atos terroristas que a gente viu ontem. A gente também tem imagens aí que a gente viu de como o Palácio do Planalto ficou após toda a depredação, Isaac, e a gente sabe que os jornalistas estão aguardando o fim da reunião. Temos equipe lá, inclusive. O governador Eumano deve falar com a imprensa ao sair do Palácio do Planalto e a gente, claro, vai ficar acompanhando. Ele viajou para Brasília no início da tarde, quando o acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza já havia sido desmontado no entorno da 10ª Região Militar. Entendi, a gente tem que ir acompanhando mesmo. Inclusive, ó, você estava falando sobre essa saída, né? A gente está com essas imagens aí, ó. No fim da manhã, o Exército informou que tinha conversado com as lideranças do acampamento e que as estruturas já estavam sendo desmontadas. Aí, por volta de 1h30 da tarde, o cenário já estava assim, ó, bem mais vazio. Logo na sequência, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que começou o trabalho de limpeza nesse local. Claro, além da remoção dos entulhos, equipes devem trabalhar por lá até amanhã na avaliação e reparação de danos ao patrimônio público. Mas o dia também foi de outras manifestações, né, William? Outras manifestações, Isaac, essas democráticas, ao contrário do que a gente viu ontem. Olha só, vários atos em defesa da democracia foram convocados por movimentos sociais, parlamentares, centrais sindicais e outras representações aí da sociedade civil em todo o país para hoje à tarde. Aqui em Fortaleza, você vê as imagens, foram pelo menos 2. Manifestantes se concentraram no cruzamento das avenidas da Universidade e 13 de Maio no Benfica. Por lá, dezenas de pessoas levaram cartazes com mensagens como democracia sempre e terroristas não passarão. Também teve manifestação no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Antônio Salles, no Joaquim Távora. Os manifestantes levaram bandeiras do presidente Lula e também pediram que não haja anistia contra os presos pelos atos golpistas de domingo, Isaac. Pois é, William, e as repercussões continuam, né? A gente agradece, claro, a sua participação. Qualquer novidade a gente chama aqui no CE2. Boa noite. A gente volta por aqui. Boa noite. Muito obrigado, viu? E olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora a gente vai ao vivo até a região do Cariri, pessoal, para falar sobre um susto que os moradores de Juazeiro do Norte e também de Barbalha passaram nesse final de semana. Isso porque, por lá, 2 veículos pegaram fogo. A Darlene Barbosa já está chegando com essas informações. Darlene, boa noite para você. Oi, Isaac, boa noite para você, boa noite a todos. Bota baita susto nisso, né? E felizmente nos 2 casos ninguém ficou ferido, foram apenas danos materiais. A gente começa falando pelo caso de Barbalha, né? As imagens chamaram bastante a atenção de quem passava pela avenida, né? O veículo ficou tomado pelas chamas, ficou completamente destruído. Foi ali na avenida em Barbalha. Já no caso daqui de Juazeiro do Norte, o veículo estava no estacionamento de um supermercado, que fica aqui na avenida Padre Cícero, aqui no bairro São José, em Juazeiro. Olha só, de longe dava para ver já aquela fumaça preta, né, no estacionamento, e a brigada de incêndio desse estabelecimento
agiu bem rápido, né, para fazer aquele primeiro combate e evitar o pior, evitar que o veículo fosse tomado completamente, fosse totalmente destruído, isso até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. A gente lembra que em episódios, casos como estes, né, as pessoas têm que acionar no 193 os bombeiros. A gente trouxe esses dois casos do fim de semana, mas o Corpo de Bombeiros traz um balanço, viu? A gente vai mostrar e ilustrar isso num telão para vocês. Vários casos registrados, né? Olha só, em 2019 foram 412, em 2020 396, em 2021 336 incêndios em veículos e no ano passado, 2022, 419. São números, Isaac, que preocupam bastante e acendem um alerta, né, de como é necessário fazer a manutenção do veículo e ter ali dentro do carro o extintor de incêndio para evitar o pior. Eu volto com você com essas informações. Você falou tudo, viu, Darlene? É importante demais estar cada vez mais de olho nas manutenções. Muito obrigado e boa noite para você aí no Cariri. E bom, pessoal, atenção para essa história, tá? A polícia procura uma jovem de 22 anos desaparecida em Caucaia há 4 dias. Detalhe, o namorado e o cunhado dela também estão sumidos e a Fernanda Aires, desculpa, Fernanda, já está aqui de volta com os detalhes a respeito dessa história também. O que é que você conta pra gente? Exato, viu, Isaac? Oi para todo mundo de novo. Uma família, né, de Apuiarés, que fica no interior do Ceará, está em busca da jovem Rayane Lourenço Lopes da Silva, de 22 anos, que desapareceu após manter contato com a família por telefone na última quinta-feira. Segundo um familiar, há cerca de 2 meses ela estava morando com o namorado ali no Parque Albano, em Caucaia, fica na região metropolitana de Fortaleza, e sempre mantinha contato constante com a família. Mas, ultimamente, é que esses contatos pararam e ela também não atendia mais as ligações. Essa jovem, ela é proprietária de uma loja de roupas online, inclusive ela mantinha sempre as redes sociais, ali o perfil pessoal e profissional, sempre com produtos, imagens, vídeos, mas aí os familiares desconfiaram porque ela parou simplesmente de realizar essas postagens, além, claro, de não atender também aos telefones. Todas as chamadas vão para a caixa postal, segundo a família. Um parente também informou que o familiar também, um familiar do jovem, do namorado, também está preocupado justamente porque o namorado e o irmão do namorado também não foram localizados e não entraram mais em contato com nenhum familiar. Então a polícia diz que investiga, né, o caso do sumiço, do desaparecimento dessa jovem de 22 anos e desses rapazes de 23 e 25 anos. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, que agora segue investigando esse caso. Isaac. Vamos torcer para tudo ficar bem, Fernanda. Obrigado pelas suas informações. E olha, teve a prisão preventiva decretada o policial militar detido em flagrante por suspeita de uma tentativa de latrocínio em Paracuru na noite do Réveillon. De acordo com a ocorrência, o policial é suspeito de roubar um carro de luxo e disparar contra os ocupantes. O sargento Antônio Carlos Rodrigues, de Lima, passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com testemunhas, o policial abordou um carro e deu início a uma tentativa de fuga. Um policial apaisana que passava pelo local conseguiu deter o suspeito. A Controladoria Geral de Disciplina instaurou um procedimento disciplinar. A Polícia Militar disse que o sargento está recolhido no presídio militar à disposição da Justiça. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar de uma notícia que atinge o nosso bolso, tá? A cesta básica aqui em Fortaleza ficou mais cara no mês passado. Isso segundo um balanço divulgado hoje pelo Diese. Nós separamos 2 telões para você acompanhar com a gente. Acompanha aí, ó. 11 produtos que fazem parte da cesta básica tiveram uma inflação de 3,7%. O consumidor teve, então, que desembolsar um valor de R$ 653 em dezembro, ou seja, R$ 20 a mais em comparação com o valor de novembro. Agora a gente separou para você um outro telão que mostra, então, os produtos da cesta básica que ficaram mais caros. São eles o tomate com 24%, vilão, portanto, seguindo então aí para a farinha com 7,72%, depois o arroz e aí vem o feijão com 1,91% e então a banana com 1,63%. Outro detalhe, o único produto da cesta básica que ficou mais barato foi o leite, com uma queda de pouco mais de 2%.
Pessoal, agora a gente fala sobre assassinatos de pessoas LGBT no Ceará. Assunto importante. O caso mais recente aconteceu no Cariri nesse fim de semana. José Edilânio de Lima, de 49 anos, era conhecido como Lacraia. Morava no Crato. Segundo a polícia, morreu a golpes de faca após sofrer um espancamento durante a madrugada de domingo. Era uma pessoa muito boa, boa mesmo, sem defeito. A falta que ele tinha era da bebidinha dele, não fazia mal a ninguém. Ele não bulia com ninguém, era só fazia graça. Tá demais, o cara tá muito ficando violento e ninguém admite isso não. Lacraia foi a segunda pessoa LGBT assassinada no município do Crato só este mês. No dia 2, David Richard, de 26 anos, tinha sido morto a tiros. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a polícia investiga os dois casos e que o suspeito da morte de Lacraia, ele já foi identificado. Até agora, não houve prisões. Para o Observatório Cearense de Mortes e Assassinatos de Pessoas LGBT, 2023 começou violento. A instituição cobra ações para evitar que se repita o que aconteceu no ano passado. Em 2022, 21 pessoas LGBT foram assassinadas no estado do Ceará. O que a gente espera é a justiça, que a justiça seja feita, que seja elucidado, que não fique engavetado, assim como quase todos os crimes motivados por ódio termina sendo apagado, ou então quando dá aquela vírgula bem grande, envolvimento com droga, para justamente finalizar o caso. A gente se preocupa muito com isso, porque não são só números, são pessoas, que é a nossa população, vidas que a gente perde, e em menos de uma semana, 2 corpos de nossos companheiros a gente enterrou, né? Isso precisa de justiça e também de prevenção. Vamos fazer a última parada aqui no CE2, se você não sair daí, porque daqui a pouco a gente fala sobre qualificação profissional, um passo que é fundamental para garantir uma oportunidade no mercado de trabalho. E a gente fala também sobre a queda na venda de veículos usados aqui no Ceará. A gente vai te explicar por que é que isso aconteceu daqui a pouquinho. Welcome! Oh, hello! I'm grown! Sanditon is fast becoming the most desirable destination on the south coast. When you kiss him with passion. And forge a new life, a new path. That is what I'm trying to do. How are we to attract rich husbands unless we look the part? We came here to avoid all that. We came here to avoid a certain man. Not marriage altogether. Short of society's expectations. And society. Chame de destino, chame de sorte. Tudo que eu sabia é que nasci para ser o cachorro dele. Ele me escolheu entre outros filhotes. Eu tô aqui, amigão. Melhor ainda foi quando ele me levou pra corrida. O apartamento do Danny era meu lar, mas isso aqui era o meu lugar de verdade. Hoje, depois de travessia... E aí ela apareceu. Ai, menina. O Danny se amarrou na tua janela. Meu amigo Enzo. No Cinema 2023. Olha só, tem notícia no nosso portal, o G1 Ceará, para quem tem interesse em fazer cursos técnicos. O IFCE está com 450 vagas abertas para 8 cidades do nosso estado. 2 dos cursos oferecidos usam a modalidade à distância. O de técnico em administração e também o de informática, que são voltados para candidatos que já concluíram o ensino médio. A seleção, minha gente, para essas vagas acontecerá em fase única com a análise do histórico escolar. Metade das vagas é voltada para alunos de escolas públicas. Para saber a lista completa desses cursos e das cidades onde eles estão sendo oferecidos, você já sabe, é só acessar o nosso portal g1.com.br/ce. E o Ceará, minha gente, registrou queda na venda de veículos usados no ano passado. A redução foi de pouco mais de 5% em relação ao ano de 2021. E na reportagem de Brenda Albuquerque a gente entende o porquê. Após 2 meses de pesquisa, Karen finalmente encontrou o carro ideal. A princípio, o objetivo era comprar um veículo novo, mas ela acabou optando por um usado. E aí, quando eu fui ver realmente o valor
Do carro zero, o que me fez mudar de ideia e buscar de fato um seminovo, ou seja, um carro mais atual, mas que fosse usado, foi a questão das taxas que a gente tem que pagar quando compra o carro. Então não é só o valor do financiamento, porque teria que ser um valor bem alto, né? Porque era um carro zero, mas tem um emplacamento, tem as taxas, né, que a gente tem que fazer de colocar no nosso nome e tudo mais. De acordo com uma pesquisa da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO, no ano passado, quase 375 mil veículos seminovos foram vendidos no Ceará. Número 5,1% menor que o registrado em 2021, quando cerca de 395 mil veículos foram repassados. Os números englobam as categorias de auto, comercial leve, comercial pesado, além de moto e outros tipos de veículos. Apesar da redução, a queda nas vendas de veículos seminovos aqui no Ceará foi menor do que a média nacional, que ficou em torno de 12%. De acordo com a FENAUTO, a elevação na taxa de juros, os conflitos internacionais, além da supervalorização dos carros usados, contribuíram para esse cenário. A supervalorização ainda é consequência da pandemia. No período da pandemia, toda a produção internacional de veículos, não somente no mercado nacional, mas toda a produção mundial de veículos foi afetada por falta de componentes. Então essa redução na oferta de veículos impactou diretamente na demanda por carros usados. Nesta loja, a maior procura foi pelos veículos populares. Algumas estratégias foram adotadas para driblar as dificuldades e manter as vendas aquecidas. Antigamente o atendimento remoto existia, mas era mais limitado, né? Mas com o avanço, né, da tecnologia, da informação, a gente teve que investir pesado em atendimento remoto, até para vendas remotas também. Hoje a gente tem um grande segmento de vendas remotas. A gente chega até a concretizar vendas sem o cliente estar na loja. A previsão para este ano ainda é incerta. A gente espera mais um pouquinho de tempo para fazer uma expectativa, mas se fosse para dar um chute aqui, eu diria que 2023 nós vamos fazer um ano estagnado, nada de crescimento e nem de decréscimo também. E agora tem dica boa para você que quer começar o ano com o pé direito na vida profissional. Muitas instituições públicas aqui do Ceará estão oferecendo cursos profissionalizantes de graça. E o melhor, algumas em formato online, ou seja, sem sequer precisar sair de casa. A busca constante por capacitação vem garantindo à Régia uma boa qualificação no mercado de trabalho. Comecei a me capacitar, eu tinha uns 14 anos, comecei a procurar cursos profissionalizantes, né? Então, aos 16 e 17 já estava fazendo parte de cursos. E hoje, né, estou atuando como professora na Escola Profissional Elza Porto, que fica em Aracati, como coordenadora técnica do curso de guia de turismo. Esta consultora lembra que é importante se identificar com a área escolhida para investir nos estudos. Segundo ela, no momento, muitas carreiras estão em destaque. Diversas áreas, como a área de tecnologia, ela segue em alta, não só para desenvolvedores, mas principalmente para a segurança da informação, né? E a gente não pode deixar de falar de áreas que têm crescido bastante nos últimos anos, que são a engenharia ambiental, tem ganho muito espaço, os técnicos mecânicos de veículos. A dedicação precisa ser contínua. Essa capacitação vai fazer toda a diferença na hora da inserção no mercado de trabalho. E o que não faltam são possibilidades de cursos. Aqui no Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, além das aulas presenciais em costura, por exemplo, neste mês estão abertas mais de 1.000 vagas para preparação profissional em 7 áreas distintas, como gestão em negócios e tecnologia da informação. Nós estamos retomando os cursos online, que foi um grande sucesso durante o período de pandemia, para dar acesso às pessoas que estão desempregadas. Euzélia e Alice começaram juntas o curso de costureira no Centec e garantem que já aprenderam muito até aqui. A gente aprende bastante, realmente excelente, todo passo a passo. É um curso muito importante, eu sempre gostei dessa parte da costura, né? Então eu quero levar adiante, né? Outra dica tão importante quanto se qualificar é trabalhar aspectos como o emocional. A determinação, o foco nas suas metas, a flexibilidade e o compromisso com a postura profissional, elas têm sido, né, assim, competências extremamente valorizadas, independente da área que você escolher.
É isso, o CE2 vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite e até a próxima. Assista agora a sua novela das 7, Cara e Coragem. Saboreie com